Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo dessa bolsinha de ursinho que ficou linda, maravilhosa. Essa bolsinha foi toda confeccionada com o barbante na numeração 6. Ela tem o fechamento em zíper e é super espaçosa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E se você é iniciante, eu gostaria que você deixasse nos comentários quais são as suas principais dúvidas. Eu quero fazer uma série de vídeos especial para os iniciantes. E eu gostaria muito de saber quais são as maiores dúvidas, quais são as principais dúvidas dos iniciantes. Então deixa nos comentários, se você é iniciante, quais são as suas principais dúvidas e deixa para mim nos comentários o que você achou dessa bolsa. Linda, né? Fala para mim se vocês gostaram e se você tiver uma sugestão para os próximos vídeos, deixa ali nos comentários, eu vou fazer o possível para atender e fazer a peça que você sugerir. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbantes na numeração 6 e eu vou precisar do alvejado, do rosa e o preto. Você pode usar a numeração que você tiver disponível. A gente vai usar bem pouquinho só para fazer o bordado da boquinha. Nós vamos precisar de tesoura, agulhas na numeração 3,5 milímetros e 2,5 milímetros, agulha para tapeçaria, marcadores, cola para artesanato. Eu vou utilizar o olhinho e o focinho com trava na numeração 10, pérolas para a florzinha e o zíper. Eu comprei aqui o zíper de metro, mas você pode estar comprando aquele zíper comum de 30 centímetros. Se você for utilizar o zíper de 30 centímetros, você não precisa cortar. Pode utilizar ele na medida de 30 centímetros. Eu vou cortar 26 centímetros aqui do zíper. Vou trabalhar em 25 centímetros e meio centímetro eu vou deixar para costurar na bolsa. Então, se você estiver usando o zíper de metro, você corta 26 centímetros de zíper. Nós vamos tecer a peça direto aqui no zíper. A gente não vai aplicar o zíper depois. Eu vou marcar aqui com uma caneta, mas eu não recomendo marcar com a caneta. Eu vou marcar só para mostrar para vocês com a caneta, mas vocês marcam ou com giz ou com alguma coisa que dê para vocês apagar depois aonde vocês marcaram. E aqui, ou se vocês quiserem fazer direto na peça, tá? E aqui eu vou marcar assim, olha, 1 centímetro para cada pontinho que eu vou fazer. E eu vou ficar, então, com 25 pontinhos. Do outro ladinho, eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar aqui, descontar meio centímetro e vou marcar do mesmo jeito, a mesma marcação que eu fiz aqui, tá? Então, eu tô fazendo de caneta, mas não faça de caneta, porque a caneta aparece depois. Faz no giz ou faz direto na peça. Com a agulha 2,5 milímetros, a gente fura facilmente o zíper, olha. Tá? Ela entra aqui, ó, facilmente. E a gente já vai fazer os pontos aqui no zíper. Então, eu vou vir aqui com o meu barbante branco. E depois da gente ter marcado, então, todo o zíper,
As marcaçõezinhas tem que ficar na mesma posição dos dois ladinhos, bem retinho, bem na mesma posição e na mesma medida de 1 centímetro. A gente vai começar a passar o barbante direto aqui no zíper. A gente não vai precisar aplicar depois da peça pronta, a gente já vai fazer a peça aqui. E a agulha número 2,5, ela fura facilmente o zíper, olha. Sem nenhum esforço. Olha, ela passa facilmente pelo zíper. Então, a gente vai usar a agulha 2,5 para passar essa primeira volta. A agulha número 3,5 não fura o zíper, ela é muito grossa. Olha, a gente não vai conseguir furar com a agulha 3,5 e ainda existe o risco de rasgar. Eu prefiro fazer com a número 2,5, que fura bem facilmente e não tem perigo de rasgar, de abrir demais o furinho aqui, não fica feio depois. Mas se você quiser fazer com a agulha 3,5, dá. Já dá pra fazer aqui, olha, direto no zíper. E aqui eu vou vir bem aonde eu marquei o pontinho, o primeiro pontinho, e eu vou passar a agulha. Vou passar o meu barbante. Essa agulha não é apropriada para o barbante, então pode ser que ela dê uma enroscadinha, mas não tem problema, a gente vai passando com cuidado essa primeira volta e dá super certo. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer uma correntinha para dar a medida de 1 centímetro e eu vou vir no próximo pontinho marcado, vou fazer o furinho aqui, trago a laçadinha e faço um pontinho baixo alongado, porque essa não é a agulha indicada para esse fio. Faço uma correntinha e aqui a gente não pode repuxar o zíper. A gente tem que se atentar para o zíper ficar reto, tá? Por isso que a gente tá fazendo uma correntinha entre um pontinho e outro, para não repuxar o zíper. Vem no próximo pontinho marcado, faz o furinho, traz a laçadinha e faz um pontinho baixo alongado. Uma correntinha de espaço para não repuxar o zíper, vem no próximo pontinho marcado. E traz a laçadinha, faz o pontinho baixo alongado. Uma correntinha de espaço, venho no próximo furinho, trago a laçada, alongo e faço ponto baixo. Uma correntinha de espaço para não repuxar o zíper e eu venho na próxima marcaçãozinha. A agulha número 2,5 entra facilmente, traz o barbante e faz um ponto baixo alongado e uma correntinha de espaço. O zíper vai ficando reto. Então, eu vou continuar fazendo nessa amostrinha para vocês, onde eu fiz com a caneta, mas não é para fazer com a caneta, tá, gente? Senão depois não sai aqui, fica feio. Então, a gente vem no próximo, eu só fiz aqui para mostrar para vocês direitinho, como eu não tô com o giz, e vai ficando assim, olha. Então, eu vou continuar fazendo aqui ponto baixo, alongo, faço uma correntinha e vou deixando essa parte dessa forma aqui. Vou concluir, então, esse ladinho, eu faço os 25 pontos baixos, separados por uma correntinha, para dar a distância de um ponto para o outro e não repuxar o zíper. E eu cheguei aqui no finalzinho do zíper. Aqui eu tenho meio centímetro que eu deixei pra gente costurar o zíper depois. E tudo isso a gente vai fazer com o zíper fechado. Aqui, depois de eu fazer toda essa parte, eu coloco o cursor. Se você estiver usando um zíper já pronto, já de 30 centímetros, já cortado e com o cursor, é só manter o cursor fechado. E aqui agora eu vou fazer 3 correntinhas, também alongada, porque depois eu vou trabalhar nessas correntinhas com a agulha 3,5 milímetros, e eu vou vir pro outro lado, e aqui eu vou manter a mesma sequência de pontos, eu vou fazer exatamente o que eu fiz ali do outro lado. Um ponto baixo, uma correntinha.
essa sobrinha aqui, tá vendo? Olha, a gente vai passar a agulha por cima e aqui a gente vai costurar ou colar o zíper depois para o cursor não sair aqui, tá? Então, aqui a gente vai seguir fazendo o mesmo que fez ali do outro lado. Um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Até o final desse outro lado do zíper. Um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. E eu cheguei na outra pontinha do zíper, bem aonde eu comecei. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas e eu vou fechar com um ponto baixíssimo bem nesse primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar. E agora eu trabalho com agulha 3,5 milímetros, que é a agulha indicada para numeração do barbante que eu estou usando. Essa parte do zíper fica assim, ele não pode ficar repuxado e remontado. Agora aqui eu vou subir 3 correntinhas. E eu vou vir, aqui eu tenho ponto baixo e correntinha. Então, se eu tenho ponto baixo e correntinha, eu tenho um total de 50 pontos. E 50 pontos é muito para minha lateral de bolsa. Eu não preciso dessa quantidade, então eu vou fazer algumas diminuições. Subir as 3 correntinhas, vou fazer aqui um ponto alto. No espaço de correntinha, um ponto alto. E no ponto baixo, um ponto alto. E vai ficar assim. Eu fiz, contando com a correntinha, 1, 2, 3, 4 pontos altos. E para eu não ficar com 50 pontos altos, já que eu tenho 25 pontos baixos separados por uma correntinha, e eu tenho que cobrir toda essa parte aqui com pontos altos, eu ficaria com 50 pontos altos. Um ponto alto no ponto baixo e um ponto alto na correntinha. Então, eu vou fazer diminuições. 1, 2, 3, 4 pontos altos, eu venho na correntinha, inicio o ponto e não fecho. E agora, eu venho no ponto baixo, inicio o ponto e não fecho. E agora, fecho os dois juntos. Eu diminuí um ponto. Vou vir agora para a correntinha. Ponto alto. No ponto baixo, ponto alto. Na correntinha, ponto alto. No ponto baixo, ponto alto. Então, eu tô cobrindo todo o zíper, fechando todo o zíper com pontos altos. E agora eu vou fazer mais uma diminuição. Então, eu fiz uma diminuição aqui e fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. E novamente vou fazer a diminuição. Entro na correntinha, faço meio ponto alto, venho no ponto baixo, faço meio ponto alto, fico com as 3 laçadas. Agora eu vou fechar tudo junto. Diminuir mais um ponto. E mais uma vez vou fazer 4 pontos altos. Os pontos altos eu faço um na correntinha e um no ponto baixo. Então, quando eu fizer 4 pontos altos, eu faço uma diminuição. Independente da diminuição ser no ponto baixo na correntinha ou na correntinha em ponto baixo. O importante é 4 pontos altos, correntinha 1, ponto baixo 2, correntinha 3, ponto baixo 4. Então, eu fiz 4 pontos altos e mais uma vez a diminuição. Venho na correntinha, faço meio ponto, vou no ponto baixo, faço meio ponto e agora eu fecho tudo junto. E eu vou fazer assim por toda essa volta, fazendo 4 pontos altos e uma diminuição. E eu vou ficar de cada lado, só que, olha, nessa parte reta, com 40 pontos altos. Então, você vai fazendo as diminuições
até ficar com 40 pontos altos no total da lateral da bolsa. Chegando aqui no último pontinho, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no final dessa volta, na lateral, nessa lateral da bolsinha, então eu fiquei com 40 pontos altos. E aqui eu tenho as 3 correntinhas, 1, 2, 3. Nas 3 correntinhas eu não faço nenhuma diminuição, apenas um ponto alto para cada correntinha. 2 e 3. As correntinhas é a lateral da bolsa. A gente não faz nenhum aumento, nenhuma diminuição, apenas um ponto alto para cada correntinha da lateral. E agora eu cheguei desse ladinho e desse ladinho eu volto a fazer as diminuições de 4 em 4 pontos e fico desse lado também com 40 pontos. Então aqui é só a gente seguir fazendo, olha. Ponto alto na correntinha, ponto alto no ponto baixo, ponto alto na correntinha, ponto alto. E agora o quinto ponto é uma diminuição. Inicio o ponto, não fecho, laço, venho aqui no próximo ponto, inicio o ponto e não fecho. E agora fecho tudo junto e volto a fazer 4 pontos altos e uma diminuição. E eu vou fazer assim até eu chegar aqui do outro ladinho. Sim, a bolsa vai ficar assim a princípio, depois a gente vira ela na posição certa, tá? A gente posiciona direitinho e vira ela na posição certa. Mas a princípio a gente pode ir trabalhando assim. Fiz todos os pontinhos desse lado e cheguei nas 3 correntinhas. Aqui eu faço 3 pontos altos. Então, dos 2 lados da bolsa, eu fiquei com 40 pontos altos. Deu uma enroscadinha. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fechar na terceira correntinha, 1, 2, 3, que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. A gente pode continuar tecendo a bolsa assim, aí depois, quando ela estiver maior, a gente vira. Fiz todos os pontos altos dessa volta. Desse lado aqui do zíper eu tenho 40 pontos. Desse lado aqui do zíper eu tenho 40 pontos. 3 pontos altos nas 3 correntinhas aqui, 3 pontos altos nas 3 correntinhas aqui. Na bolsa toda eu tenho um total de 46 pontos altos. E eu vou manter esses 46 pontos altos até o final da bolsa. E aqui agora eu sigo fazendo ponto sobre ponto, apenas ponto sobre ponto. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, essa bolsa é muito, muito fácil de fazer. A gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. E em todas as voltas agora, a gente vai ficar com 46 pontos altos. A gente não faz nenhum aumento e nenhuma diminuição. A gente só segue fazendo ponto sobre ponto por um total de 10 voltas. Ou se você quiser uma bolsa maior, então você faça mais voltas. Mas eu vou fazer com 10 voltas. E para uma bolsa infantil, eu acho que o tamanho é suficiente. Aqui, a gente vai fazer, olha, conforme ela for crescendo, ela naturalmente vai virando, tá? Pro lado certo. É só seguir fazendo. Essa partezinha aqui, você não precisa se preocupar. Quando a gente terminar, a gente costura aqui ou cola. Então, é só seguir fazendo aqui, ponto sobre ponto. E eu cheguei aqui no último pontinho. Dei a volta toda, fiz os 46 pontos altos. Eu vou fechar
na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E daqui agora é só fazer as 3 correntinhas que eu conto como meu primeiro ponto alto e seguir fazendo ponto sobre ponto, um ponto alto para cada ponto de base. Aqui eu vou fazer um total de 10 voltas, a contar dessa volta aqui das diminuições. Então, essa aqui já é a minha primeira volta, a volta que a gente fez as diminuições. Então, eu tenho 1, 2, tô fazendo a terceira, vou fazer mais 7, concluo essa, faço mais 7, fico com 10 voltas de ponto sobre ponto e volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí as 10 voltas só de pontos altos, essa parte ficou assim. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha e eu vou fazer uma volta só de pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Nessa volta eu vou permanecer com os 46 pontos e eu vou contornar a peça toda fazendo um ponto baixo em cada pontinho. Eu concluí a volta de pontos baixos e agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz para iniciar. Eu vou alongar o meu fio, eu vou tirar a agulha aqui, porque antes da gente fechar aqui a bolsa, a gente vai fazer o acabamento dessa parte aqui de cima do zíper, onde a gente fez um ponto baixo e uma correntinha. A gente vai tampar aqui, olha, vai fazer um acabamento para tampar aqui esse espaço de uma correntinha do zíper. Então, eu vou vir aqui com o meu fio rosa e nessa parte aqui, do ladinho onde a gente tem as correntinhas, a gente tem 3 correntinhas. Eu vou vir bem no pontinho do meio, eu tenho 1, 2, 3 correntinhas aqui, que eu fiz de lateral. Eu vou vir bem na correntinha do meio. E nessa correntinha aqui do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Vou vir na próxima correntinha e eu faço um ponto baixo. Agora aqui, aonde a gente tem o ponto baixo separado por uma correntinha do zíper, a gente vai fazer um ponto baixo envolvendo esse ponto aqui, olha, a gente vai passar por baixo dele, assim, e vai sair ali do outro ladinho do zíper. E aqui a gente vai fazer, eu vou já arrematando essa sobrinha de fio, deixa eu pôr ela por cima. Eu vou arrematando essa sobrinha de fio e aqui eu vou passar, olha, pelo ponto baixo, saio ali do outro ladinho do ponto baixo e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo a gente não vai fazer ele bem apertado, tá? Para não ajustar aqui essa parte. Passo no outro ponto, envolvendo o pontinho todo e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto e passo por baixo do ponto todo. Faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cada pontinho desse que eu tenho aqui, nessa parte do zíper. Vai ficar assim, olha, tampando aqui esse espaço de um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui eu vou fazer esse acabamento de ponto baixo, um ponto baixo para cada pontinho de base. E vai ficando assim. Até eu dar a volta toda. Aonde eu tenho as 3 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos, um para cada correntinha. Então, aqui eu vou seguir fazendo os pontos baixos, vou dar a volta toda, e quando eu chegar ali do outro ladinho,
eu volto com vocês. A gente vai fazer esses pontos baixos alongados assim, olha. Só para tampar esse espaço aqui que ficou do zíper. Eu concluí a volta de pontos baixos, já coloquei o cursor, o zíper fica assim. Essa volta de pontos baixos dá uma levantada aqui, olha, nessa volta que a gente fez para iniciar. E o zíper, ele fica dessa forma. Agora, aqui eu já coloquei o cursor, então já posicionei o zíper do jeito que eu quero pra ou costurar ou colar. Você pode também estar usando cola de tecido aqui e colar o zíper depois que a gente terminar tudo, se você for colar, tá? Se você for costurar, você já pode posicionar o zíper do jeito certo que você quer que fique na peça e costurar. Agora, se você for colar o zíper, você pode usar cola de tecido e colar. Para colar, você termina a peça toda, depois cola o zíper. Aqui, eu fiz aqui o último pontinho baixo e eu vou fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz aqui para iniciar essa volta. E agora eu vou fazer uma volta de pontos baixíssimos para ficar um acabamento bem bonito nessa peça. Então, para cada pontinho baixo que eu fiz aqui com o rosa, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E eu vou dar a volta na bolsinha toda, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Essa volta aqui de pontos baixíssimos, a gente não vai fazer com os pontos bem apertados. A gente vai fazer uma volta de pontos baixíssimos de acabamento. Então, os pontos vão ficar bem soltinhos. Se a gente apertar muito essa volta de pontos baixíssimos, a gente vai estreitar ainda mais a abertura da bolsa. E a gente já posicionou o zíper. Eu ainda não costurei, vou deixar para fazer isso no final, mas mesmo assim eu não quero a abertura da bolsa mais ajustada do que isso. Se você apertar essa volta de pontos baixíssimos, essa entrada aqui da bolsa vai ajustar ainda mais. Eu concluí a volta de pontos baixíssimos, essa parte ficou assim. E agora nós vamos fazer a alça. Eu concluí essa volta com um ponto baixíssimo no ponto baixo do meio das 3 correntinhas que a gente tem aqui na lateral. E aqui eu vou começar a subir a alça e eu vou fazer a quantidade de correntinhas suficiente para uma bolsinha de mão. Mas você pode estar fazendo uma alça para bolsinha transversal ou de ombro. Aí, a medida da alcinha, você vai fazer a quantidade de correntinhas que você achar suficiente. Então, aqui, para uma bolsinha de mão, eu fiz uma quantidade de 36 centímetros de correntinha. Então, a quantidade de correntinha da alça é opcional. Para uma bolsinha de mão, eu fiquei com 36 centímetros de correntinha. E agora, eu vou vir bem aqui, olha. Eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos, que são os pontos baixos da correntinha. Eu venho bem no pontinho do meio e vou prender esse cordão de correntinhas com um ponto baixo. E agora, eu vou voltar fazendo um ponto baixo para cada correntinha, até eu chegar ali do outro ladinho. Então, aqui é só a gente fazer um ponto baixo para cada uma das correntinhas que a gente fez aqui. E quando eu chegar ali do outro ladinho, eu prendo no mesmo pontinho com um ponto baixíssimo e corto o meu fio. Eu vou seguir fazendo aqui os pontos baixos, um para cada correntinha. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês.
Eu fiz todos os pontos baixos da alcinha e eu cheguei no pontinho que eu fiz para iniciar. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo e eu já posso cortar o meu fio e fazer esse arremate. Dou um nozinho, corto o fio e faço o arremate. Agora que a gente já fez toda essa parte de cima, fez a alcinha, agora a gente vai voltar aqui para a parte de baixo, posicionar novamente a agulha aqui nessa laçada e a gente já pode fechar a bolsa. Para fechar a bolsa, a gente vai unir ela bem certinho e a gente vai se basear por aqui, olha, aonde eu tenho o pontinho do meio. A gente fecha aqui certinho e aqui também tem que estar fechado bem no pontinho do meio. Fechei a bolsa bem certinho. Eu vou fazer aqui uma correntinha e eu vou vir bem nesse pontinho baixo aqui, olha. Bem aqui nesse. Pego as duas alcinhas desse pontinho baixo e eu venho no próximo pontinho baixo aqui, olha, desse ladinho aqui. Bem de frente com esse e faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo pontinho baixo. Pego as duas alcinhas, do outro ladinho, as duas alcinhas, trago a laçada, ponto baixo. No próximo ponto, passo nas duas alcinhas e faço um ponto baixo. E agora, gente, é só fazer um ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto desse lado e as duas alcinhas do ponto do outro lado. E se eu tenho aqui 46 pontos baixos, eu vou ficar com 23 pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo unindo os dois ladinhos da bolsa. Então, eu vou pegar os dois ladinhos aqui, olha, desse ponto e os dois ladinhos desse ponto, as duas alcinhas. E eu fecho tudo junto com ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo os 23 pontos baixos dessa parte aqui de baixo, unindo a bolsa toda. E quando eu chegar ali no meu último ponto alto, no meu último ponto baixo aqui, olha, desse ladinho, eu volto com vocês. Eu concluí a volta de pontos baixos aqui da bolsinha e cortei o meu fio. Agora aqui eu vou dar um nozinho e eu vou colocar essa sobrinha aqui na agulha para tapeçaria. E essa sobrinha de fio eu vou passar para dentro da bolsinha e eu vou fazer esse arremate do lado de dentro aqui da bolsinha. Então, eu vou abrir aqui o zíper, vou pegar essa sobra e faço esse arremate do nozinho aqui dentro da bolsinha. Agora é só fazer esse arremate aqui dentro, tá? A gente dá os nozinhos aqui do lado de dentro da bolsinha. E a bolsinha ficou pronta. Tem que fazer esse arremate aqui também, que eu também não fiz. Não vou fazer agora. Nem vou usar agulha para tapeçaria, porque ele é bem fácil. A gente passa por baixo do ponto. Abre o fiozinho no meio. E vem bem no pezinho do ponto, para não aparecer, para fazer esse arremate, para não aparecer o nozinho. Faz um nozinho aqui, passa essa sobrinha para dentro da bolsa, por debaixo aqui do zíper, mais perto. Passa essa sobrinha aqui por baixo da bolsa, por baixo do zíper, e dá um nozinho do lado de dentro também da bolsa. E corta esse arremate.
Então, a gente já fez todos os arremates. A bolsinha já ficou pronto. Eu já colei aqui as pontinhas do zíper. Eu não costurei, eu colei, eu passei cola aqui para tecido e colei a sobrinha do zíper dos dois lados. Essa cola para tecido segura tranquilamente o zíper. E agora a gente vai começar a fazer a aplicação de ursinho. Todas as partes do ursinho, o focinho, o rostinho e a orelhinha é feita com a mesma quantidade de pontos. O que muda é o número de voltas. Então, eu vou fazer com vocês o focinho do ursinho e o rostinho, a orelhinha, tudo feito da mesma forma. A gente só vai fazer o rostinho uma quantidade de voltas maior, a orelhinha uma quantidade de voltas menor. Então, eu vou fazer com vocês o focinho e falo para vocês quantas voltas a gente vai fazer para o rostinho e para a orelhinha, porque é o mesmo passo a passo. Eu vou iniciar com um anel mágico. E essa correntinha do anel mágico, eu não vou contar como ponto. Aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou fechar bem o anel mágico. E para todas essas partes do ursinho, a gente vai trabalhar com marcadores. Eu fiz aqui 6 pontos baixos e como eu não contei essa correntinha como ponto, eu vou vir nesse próximo ponto aqui. A gente vai trabalhar em espiral. A gente não faz ponto baixíssimo e correntinha para iniciar a próxima volta. A gente segue fazendo as voltas em espiral. Por isso, a gente vai precisar do marcador para a gente não se perder na contagem de pontos. Então, aqui eu fiz 6 pontos baixos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa correntinha que eu subi para iniciar, eu não conto como ponto, porque agora eu já vou iniciar a próxima volta. Então, eu vou vir bem nesse próximo ponto baixo aqui. E nesse próximo ponto baixo, eu já vou iniciar a próxima volta. Então, o meu primeiro ponto sempre fica marcado. Nesse ponto baixo, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, eu também vou fazer aumento. Essa volta, ela é toda de aumentos, então, para cada ponto baixo, a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, e nessa volta, eu vou ficar com um total de 12 pontos baixos. Assim. Agora aqui, eu vou vir para esse primeiro ponto aqui para iniciar a próxima volta. Vou tirar o marcador e nessa próxima volta, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu venho nesse meu próximo ponto, faço um ponto baixo, volto o marcador. Então, eu estou na terceira volta e esse é o meu primeiro ponto, que sempre fica marcado. E agora eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 1 e 2. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho. No próximo, um aumento. 1 e 2. No próximo ponto, ponto baixo sozinho. No próximo ponto, o aumento. E eu vou fazer assim até eu chegar no pontinho do marcador. Nessa volta, eu fico com 18 pontos baixos. E eu cheguei aqui bem no pontinho do marcador. Aqui eu vou tirar o marcador
E eu vou iniciar, então, a próxima volta. Nessa próxima volta, eu vou fazer um ponto baixo e eu já vou marcar esse meu primeiro ponto. Se nessa volta de baixo a gente fez um ponto baixo e um aumento, nessa próxima volta eu vou aumentar um ponto antes do aumento. Então, eu vou ficar com 2 pontos baixos e o aumento. Então, todas as voltas a gente vai aumentar um ponto antes do aumento. Nessa volta, eu vou fazer 2 pontos baixos sozinho e no próximo o aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E eu vou fazer assim até o final dessa volta. Um ponto baixo sozinho, mais um ponto baixo sozinho e agora 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E essa é a sequência para essa volta. 2 pontos baixos sozinho e o aumento. Quando eu chegar aqui, nesse meu último ponto, eu vou ter um total de 24 pontos baixos. Em cada volta, a gente sempre faz, em todas as voltas a gente faz um aumento. Então, eu comecei com 6, 12, 18, 24 e vou fazer assim, aumentando 6 pontos em cada uma das voltas. Então, antes do aumento, em cada volta eu aumento um ponto. Aqui são 2 pontos baixos e o aumento, na próxima volta vai ser 3 pontos baixos e o aumento. Na próxima, 4 pontos baixos e o aumento. E em cada volta, eu aumento um ponto antes do aumento. Quando eu chegar aqui, nesse último pontinho, eu volto com vocês. E eu concluí aqui, então, mais uma volta. Agora aqui eu vou dar uma alongadinha no meu fio e eu vou puxar o fio do anel mágico. Tá vendo que conforme a gente vai tecendo, ele vai abrindo? Então, eu vou puxar aqui, olha, o fiozinho do anel mágico, para ele ficar bem fechadinho. E eu vou fazer aqui, para ele não abrir de novo, um nozinho. Então, eu vou vir aqui, com a ajuda da agulha, eu faço um nozinho o mais próximo possível. Ó, eu passo ele aqui pela agulha e eu vou segurar o nozinho bem próximo aqui, ó, aonde tá saindo esse fio. Daí, eu fiz o nozinho aqui, então, eu vou fazer mais um nozinho de segurança. Aonde tá saindo essa sobrinha de fio, até desfiou. E eu sempre faço o nozinho deixando o mais próximo possível de onde tá saindo esse fio. Então, é só você segurar o nozinho aqui, ó, e vir puxando. Pronto. Daqui, agora, dificilmente ele solta, tá? A gente fez 2 nozinhos. E agora, nós vamos seguir fazendo a sequência que a gente tá fazendo aqui de aumento. Então, se nessa última volta aqui eu fiz 2 pontos baixos antes do aumento, agora nessa próxima volta eu vou aumentar um ponto antes do aumento e eu vou ter 3 pontos baixos antes do aumento. Tiro o marcador, faço o ponto baixo, volto o marcador. E sigo agora fazendo eu fiz um com o marcador, 2, 3 pontos baixos e o aumento. Então, nessa volta, são 3 pontos baixos e o aumento. Um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos sozinho, 3 pontos baixos sozinho e agora o aumento. Quando eu chegar no meu último pontinho aqui, antes do marcador, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu cheguei aqui no pontinho marcado. Nessa volta, eu fiquei, então, com 3 pontos baixos antes do aumento. Essa aqui é a minha quinta volta, olha, a gente tem a primeira volta de 6 pontos baixos, a segunda,
que a gente fez um aumento em cada ponto, depois um ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Aqui eu terminei o focinho. Para o rostinho, a gente vai fazer essa mesma sequência de pontos, só que por 9 voltas, até a gente ficar com 7 pontos baixos antes do aumento, tá? Então, não há necessidade de eu fazer novamente esse mesmo passo a passo aqui, gente. É a mesma sequência de pontos, é exatamente como a gente fez aqui, só que agora eu vou fazer 9 voltas, seguindo essa mesma sequência de aumentos. Então, se nessa volta são 3 pontos baixos e o aumento, na próxima 4 pontos baixos e o aumento, depois 5 pontos baixos e o aumento, até eu ficar com 7 pontos baixos antes do aumento. Vai ser na 9ª volta. Então, pro rostinho, você segue fazendo e mantém essa sequência de pontos até ficar com 7 pontos e o aumento. E o focinho a gente já terminou aqui. Terminando a volta, aqui a 5ª volta, que é a volta com 3 pontos baixos e o aumento, eu vou tirar o marcador, vou fazer aqui um ponto baixo e eu vou voltar o marcador neste mesmo ponto pra gente saber qual é o primeiro ponto dessa volta. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base sem nenhum aumento. Então, no rostinho, depois da gente fazer a 9ª volta, a 10ª volta é ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto de base, sem nenhum aumento. Então, é esse mesmo passo a passo, com a diferença apenas da quantidade de voltas. Aqui pro focinho, eu vou concluir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui, então, eu dei a volta toda fazendo apenas um ponto baixo para cada pontinho de base. Agora aqui eu vou tirar o marcador e eu vou cortar uma quantidade suficiente para costurar esse focinho no rostinho, tá? Então, eu vou cortar uma quantidade grande, olha, de barbante, que é melhor sobrar do que faltar na hora de costurar, né? Então, olha, a gente dá uma volta e meia e eu vou cortar aqui o meu fio. Eu cortei, então, um pedaço grande aqui, olha, de arremate, para usar esse arremate aqui para costurar o focinho. E desse mesmo jeito aqui, a gente vai fazer no rostinho, tá? Então, a gente vai fazer o rostinho exatamente como a gente fez o focinho, só que com 9 voltas, 7 pontos baixos antes do aumento, e depois faz uma volta só de ponto baixo, sem nenhum aumento. Então, a 10ª volta é só de ponto baixo, sem nenhum aumento, e corta o arremate grande pra gente costurar a peça. Esse arremate aqui eu vou fazer antes o acabamento dessa peça aqui, pra ficar bem certinho, pra gente costurar ali na bolsinha a aplicação. Então, aqui eu tenho aqui o próximo pontinho baixo, eu vou vir nesse da frente, eu vou entrar com a agulha aqui, e esse arremate eu vou trazer todo pra frente, assim. Essa alcinha aqui da laçada, eu vou passar por baixo desse ponto, e eu vou voltar aqui, ó, onde tá saindo essa laçada, nesse ponto onde tá saindo a laçada. E passo esse ponto aqui, essa laçada aqui, esse arremate pra trás. Então, eu fiz aqui um pontinho falso. Eu vou vir aqui, olha, bem embaixo do pontinho falso, nessa alcinha que se formou,
E eu vou puxar essa sobra aqui pra frente. Entro embaixo do pontinho falso que eu fiz. E passo esse arremate para dentro. E eu vou costurar essa peça com essa sobra que eu deixei aqui. Então, eu vou fazer o focinho, o rostinho, exatamente como eu fiz o focinho. A orelhinha, a gente também vai fazer assim. Só que com a diferença que a orelhinha a gente faz em duas cores. Então, eu vou iniciar a orelhinha com os mesmos 6 pontos baixos, vou fazer a volta de aumentos, vou ficar com 12 pontos baixos e vou fazer essa volta aqui, que é um ponto baixo e um aumento, e fico com 18 pontos baixos. Quando eu chegar, então, na terceira volta de pontos baixos, eu volto pra gente trocar a cor pelo rosa, porque a orelhinha tem a diferença que a gente troca a cor. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 voltas e chegar nessa volta aqui que eu fico com um ponto baixo e um aumento. E aí, eu volto com vocês. E eu tô fazendo aqui, então, a orelhinha. Aqui eu fiz o mesmo passo a passo do focinho, 3 voltas até a volta que eu faço um ponto baixo e o aumento. Dei a volta toda, cheguei no marcador. E agora, a gente vai trocar de cor. Então, essa é a única diferença da orelhinha. É a mesma sequência de pontos, só que a gente faz com duas cores. Então, eu cheguei aqui no marcador, eu vou tirar o marcador. E aqui, eu termino a volta com aumento. Um ponto baixo, um aumento. Eu vou desmanchar aqui esse último aumento para trocar a cor do fio. Aqui, então, eu tenho que ter o aumento, eu desmanchei, eu vou refazer. Só que aqui, eu não vou fechar com o branco. Eu já vou fechar esse último pontinho aqui do aumento com o rosa. Assim, eu não vou dar nozinho, eu vou segurar aqui esse arremate, vou vir aqui então, que eu vou iniciar a próxima volta, de onde eu tirei o marcador. Vou vir nesse ponto, e eu vou fazer um ponto baixo, só que agora com o rosa, assim. Então, eu troquei de cor. Marco esse ponto, como sendo o meu primeiro ponto. E sigo aqui com o rosa a sequência de aumentos. 1, 2 pontos baixos e o aumento. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 1, 2 pontos baixos e 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E eu vou fazer assim agora por toda essa volta. Essas duas sobrinhas aqui, olha, põe do avesso. Dá um nozinho e corta o restante. Inclusive o branco que a gente estava trabalhando. E agora segue fazendo normalmente aqui a sequência de aumentos. E agora é só seguir fazendo a sequência de aumentos. Nesse próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, o aumento. Vou fazer assim até chegar no marcador. E quando eu chegar no marcador, eu volto com vocês. E eu cheguei aqui bem no pontinho marcado. Agora aqui eu vou fazer a volta só de pontos baixos. Um ponto baixo, marco esse ponto e faço a volta só de pontos baixos, sem aumentos. Então, todas as peças aqui, todas as partes do ursinho são feitos da mesma forma. Então, aqui agora é só fazer a volta de um ponto baixo para cada ponto de base. Vou dar a volta toda, quando eu chegar aqui no marcador, volto com vocês. Eu dei a volta toda, cheguei aqui no marcador, vou fazer o mesmo arremate
das outras peças. Puxo uma quantidade suficiente de fio para eu costurar essa partezinha. Trago aqui pra frente o nozinho que eu dei aqui. Eu já posso cortar também. E aqui a diferença da orelhinha é que a gente vira ao contrário. Todas as peças a gente vira assim, né? O emborcadinho dela pra fora. Essa aqui a gente vira pra dentro, porque a orelhinha vai ficar nessa posição. Aqui é só fazer esse arremate aqui. Como a gente fez os outros. Venho no pontinho da frente, pulo esse primeiro, vou no segundo. Trago essa sobra de fio. Passo aqui para trás, volto no pontinho de onde tá saindo. Volto aqui, bem no pontinho falso que eu acabei de fazer. Passo por baixo dele todo. Trago aqui pra frente. E agora, entro aqui embaixo do pontinho falso e puxo esse arremate aqui pra trás. Pronto. Dou uma ajustada pra ficar do tamanho dos outros pontos. E agora que todas as partes do ursinho estão prontas, nós vamos costurar tudo isso aqui no ursinho. A gente vai costurar todas essas partezinhas aqui na bolsa, então a gente vai montar o ursinho da seguinte forma. A gente vai montar o ursinho aqui assim. Então eu vou mostrar para vocês a posição em que a gente vai costurar as peças, porque a gente vai costurar tudo no ursinho e depois todo o ursinho aqui na peça. A gente vai começar aplicando aqui o focinho. A gente vai pegar aqui o focinho e eu vou vir bem aqui no pontinho do anel mágico. E se você não tiver um abridor de pontas, você pode usar esse alicate para bijuteria, essa chave para bijuteria e abrindo aqui esse pontinho. Se não tiver, pode abrir com a pontinha da tesoura e abre aqui um pouquinho o meio, onde a gente vai colocar o focinho. Tem que abrir mais um pouquinho. Tem que entrar todinho. Dá uma forçadinha. E arruma aqui na posição que você quer que ele fique. Eu quero que ele fique na posição do arremate aqui, olha. Então, eu vou pôr um viradinho pra cá. Vai ficar assim. E agora, a gente vai pôr aqui a travinha de segurança. Só você vir pondo aqui, olha, a travinha. Pode apertar até você ouvir os cliques aqui do parafusinho. Aqui do outro ladinho fica assim, olha. Agora aqui, pra gente ter certeza que essa travinha aqui não vai soltar, a gente vem aqui com a pontinha, com o isqueiro, dá uma queimadinha aqui, ó, e vai achatando. Deixa assim, ó, tipo uma bolachinha, tá? Já não tá mais quente. E aí, assim, não tem perigo de soltar, de sair daqui da travinha. E aí, vai ficar assim. Nessa direção, a gente pode bordar a parte da boquinha aqui, tá? E agora aqui, com o meu barbante número 4,
E a agulha 2,5, mesma que eu usei para fazer os furinhos do zíper, eu vou fazer os pontinhos nessa direção, seguindo a direção aqui, olha, do focinho, da pontinha do focinho. Então, eu vou colocar a minha agulha o mais próximo possível do focinho. E eu vou trazer esse fio aqui pra cima. Agora, eu vou vir na direção certinha aqui do focinho. E eu vou seguir essa linha aqui, olha. Então, eu vou vir no próximo espacinho aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu pego a laçada aqui de baixo. Deixa eu dar uma puxadinha. Eu pego a laçada aqui embaixo, trago aqui pra cima e passo pela alcinha. Entro aqui, pego a laçadinha aqui embaixo, trago, passo pela laçadinha e eu vou fazer isso seguindo essa direção, sempre reto. Passo aqui pra cima, venho no próximo, deixa eu ver aqui, essa aqui. Trago essa laçada aqui pra cima, até aqui o último pontinho, onde eu trago a laçada e passo aqui pra cima, assim. Agora, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Faço mais uma correntinha para virar e volto fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha. Na próxima correntinha, 2, na próxima correntinha, 3, na próxima, 4, na próxima, 5, e na outra correntinha, aqui na primeira correntinha que eu fiz, 6 pontos baixíssimos. Esse aqui enroscou. 6 pontos baixíssimos. Eu vou vir nesse pontinho aqui, olha. E aqui eu também faço um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, eu vou fazer novamente 6 correntinhas. 3, 4, 5 e 6. Faço uma para virar e volto fazendo pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer aqui também 6 pontos baixíssimos. 1 e 6. Mesmo pontinho aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou cortar esse fio. Vou trazer ele todo aqui pra frente. E eu vou fazer esse nozinho lá pra trás. Então, eu venho aqui, olha. Trago essa sobrinha aqui pra trás. E eu faço esse arremate aqui para o lado de dentro. Eu vou trazer essa sobrinha até aqui em cima e dar um nozinho com esse primeiro que eu fiz. Vou passando ele aqui, olha. E como essa parte vai ser costurada ali, e ficou pronto aqui a boquinha do ursinho. E agora a gente vai costurar aqui no rostinho. E as duas partes, elas são curvadinhas assim. Então, você pode virar aqui para ficar mais fácil para costurar, se ficar mais fácil assim para você. Depois, só virar a peça de volta. Ou você costura assim mesmo. Aqui, a gente vai fazer assim, olha.
eu tenho o anel mágico, a volta do anel mágico e a segunda volta aqui. Eu vou ver aqui a posição que fica melhor. Eu vou pôr aqui com o arremate para baixo. Então, eu conto a primeira volta, a do anel mágico, a segunda, e eu vou posicionar ele aqui. Entre a segunda e a terceira volta, eu vou fazer essa costura. Vou colocar um alfinete, para ele não sair daqui do lugar. Vou alfinetar aqui. E aqui na parte de baixo, eu também tenho a última volta. E eu vou costurar entre a segunda, entre a terceira e a quarta volta. Essa segunda volta aqui é onde eu vou posicionar a boquinha. Vai ficar assim, a gente tem que ter uma sobra. Então, vai ficar uma volta sem a gente costurar, tá? Ele vai ficar posicionado aqui, olha. Entre a segunda e a terceira volta, a gente posiciona a boquinha dele. Então, a gente costura ele na volta de cima. Aqui, entre a segunda e a terceira volta, a gente vai colar a boquinha. Para costurar, é bem simples. A gente já tá com o arremate aqui, a gente vai passar. Como a gente trabalhou em espiral, então, a gente vai passar aqui, olha. A gente arruma certinho aqui essa voltinha. A gente vai posicionar a boquinha aqui, a gente costura nessa voltinha de cima. Passa a agulha na mesma direção de onde tá saindo o arremate. E agora é só ir costurando. Essa parte aqui é bem fácil, bem simples. A gente só posiciona certo e vai costurando, vai passando sempre aqui de volta, pegando só as duas alcinhas do último pontinho. E vai pro próximo ponto. Essa parte aqui de cima, eu não vou pôr enchimento. Se você quiser pôr enchimento, para ele ficar bem justinho, mas é que essa parte do rostinho do ursinho já vai deixar bem levantadinho aqui o focinho. Então, é só costurar. Aqui não tem segredo, é só posicionar certo para ele ficar bem certinho. Ó, tem que sobrar a mesma quantidade de pontos desse lado e desse lado. E agora, é só ir costurando. Passa por aqui, sempre pegando só a pontinha, as duas alcinhas da última volta de pontinhos baixos e ir passando no lugar certo aqui. Então, aqui eu vou seguir costurando, essa parte é bem simples, bem fácil. A gente só vai costurar o focinho aqui, vou seguir costurando, vou costurar toda essa parte do focinho e volto pra gente costurar a orelhinha e costurar o rostinho ali na bolsa. E eu costurei aqui toda a boquinha. Esse remate aqui é só a gente fazer ele aqui pelo lado de dentro, passar por alguns pontinhos, dar um nozinho e cortar. Pra gente colocar o olhinho, a gente vai ver a direção aqui. Aqui o focinho já tá bem fixado, não vai mais sair. A gente vai ver a posição em que a gente quer que fique o olhinho. Você pode colocar aqui bem próximo ou um pouco mais pra cima. Eu vou colocar, aqui eu tenho a primeira volta, eu vou colocar nessa segunda volta aqui de pontos baixos. Então, aqui, para pôr o olhinho, eu vou colocar aqui, olha, o olhinho número 10. Mas se você tiver um olhinho maior, esse aqui é o 14, também fica bonito. Ele vai ficar com um olhão, mas também fica bonito. Mas eu vou colocar esse aqui, o número 10, da mesma forma que a gente colocou o focinho, tá? A gente abre um pouquinho o ponto. E aqui eu coloquei com uma distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. 6 pontinhos baixos, um do outro. Para colocar o olhinho, a gente faz do mesmo jeito que fez o focinho. Para colocar aqui o olhinho, é da mesma forma que a gente colocou o focinho. A gente coloca a trava de segurança,
aperta até embaixo, assim. E agora a gente vem com o isqueiro, queima essa pontinha e vai arredondando ela com o isqueiro. Pra ela ficar assim, não sair daqui, da travinha. E agora faz o mesmo com o outro. E ficou pronto, então, o rostinho do ursinho. Agora a gente vai aplicar o ursinho aqui na peça. E todo o restante do ursinho é colado. A boquinha a gente vai colar. Todo o restante do ursinho é colado. Para aplicar o ursinho aqui na peça, a gente vai medir aqui, bem a volta aqui, de pontos baixos que a gente fez aqui embaixo, que é onde a gente consegue abrir a bolsa e costurar. E a gente vai costurar do mesmo jeito que a gente costurou o focinho. Ele vai ficar aqui. Você posiciona do jeito que você preferir, você pode pôr ele aqui no meio e colocar as florzinhas, uma de um lado e a outra, assim também fica bem legal. Eu vou colocar ele aqui do ladinho e vou colocar as duas florzinhas desse ladinho aqui. As florzinhas, gente, eu não vou fazer o passo a passo com vocês pro vídeo não ficar muito longo. E esse passo a passo dessa florzinha eu já tenho aqui no canal. Então, eu vou deixar o link dessa florzinha na descrição do vídeo. E é só ir lá fazer as florzinhas, a quantidade de florzinha que você quiser aplicar. E aplicar aqui na bolsinha. A orelhinha, depois da gente colocar o ursinho, a gente vai dar um pontinho pro lado de dentro da bolsinha e depois só colocar um pouquinho de cola pra ficar no lugar certinho aqui fora. E ele vai ficar assim, olha. Então, aqui agora eu vou costurar o ursinho na bolsa. E eu vou deixar o link, então, das florzinhas na descrição do vídeo. E agora aqui, para costurar o ursinho aqui na bolsinha, é bem simples. Eu abri aqui o zíper e vou costurar do mesmo jeito que eu costurei o focinho. Se você preferir colar, você também pode colar e você forra aqui dentro da bolsinha com um plástico antes de colar. E você pode colar ele aqui, se atentando a deixar o meio do ursinho sem colar, para ele fazer essa parte aqui, ó, do focinho ficar assim, tá? Então, você pode vir colando, só colar ele aqui e deixa essa parte do focinho elevada, assim, tá? Você cola toda essa parte aqui. Essa parte aqui deixa sem cola, que ele vai ficar assim, bem elevado, fica bem bonitinho, tá vendo? Olha. Você pode fazer como eu aqui, costurar. Pra costurar, que é bem simples, é como a gente costurou o focinho. Só vir aqui, ver aonde tá. Ó, eu tô costurando com a sobrinha de fio, então eu vou costurar bem embaixo aqui, pegando os pontinhos de baixo. E é do mesmo jeito que a gente costurou o focinho. Eu vou passar daqui, deixa eu pegar mais aqui embaixo. Vir aqui para não passar a linha pro outro lado da bolsa, de um lado só. E aqui você costura do mesmo jeito, pegando só as duas alcinhas aqui, ó, do pontinho baixo, do último pontinho baixo, e vai costurando ele aqui. Mas se você quiser colar, é super opcional, aqui você pode colar, não tem problema nenhum. É que como é bolsinha de criança, e bolsinha de criança lava bastante, né? E essa bolsinha aqui, ela é super lavável. Então, a única coisa que você tem que se atentar aqui é para essa parte do focinho ficar assim, elevada. Então, você pode colar, mas não cola o meio, porque se você colar o meio, você vai fazer assim, olha, vai perder essa elevação do focinho. Então, você pode colar se você preferir. Eu vou seguir costurando da mesma forma que eu costurei o focinho. Eu vou costurar ele aqui. E quando eu terminar, eu volto pra gente colar a boca e a orelhinha. E agora aqui que eu costurei todo o rostinho, essa sobrinha aqui de fio, eu vou passar aqui para dentro da bolsinha. E vou fazer esse arremate aqui dentro da bolsinha. E agora, a gente coloca uma sacolinha aqui.
a gente coloca uma sacolinha aqui para não ter perigo de passar cola pro lado de dentro da bolsa. E a gente vai fazer toda a parte de colagem aqui da peça. Então, a gente vai colar a boquinha e a orelhinha. Eu vou costurar, a gente se baseia aqui pelo olhinho para colocar a orelhinha. Então, eu vou costurar aqui 3 pontinhos nessa orelhinha e o restante da orelhinha eu vou colar. Posiciono aqui aonde eu quero, vou me basear pelo olhinho aqui, olha. Vou fazer mais ou menos na mesma direção do olhinho e passo aqui nessa, bem na pontinha. Só 3 pontinhos é o suficiente aqui para segurar a orelhinha, só para quando for lavar a bolsinha não ter perigo da orelhinha sair, né? E o restante da orelhinha eu colo, não peguei bem na pontinha. Eu colo na bolsinha. E esse arremate eu faço para o lado de dentro da bolsa. E agora o restante da orelhinha é só passar cola e colar ela aqui, olha, deixando essa parte aqui de fora assim. Então, a gente vira, a orelhinha tá assim, a gente vira ela assim pra costurar aqui. E esse restante, só passa cola, proteger a bolsinha com uma sacolinha, passa cola aqui na orelhinha, sem passar na parte de cima, e cola ela aqui, segura um pouquinho. Essa cola seca rapidinho. Então, aqui agora é só colocar outra orelhinha igual, posicionar a boquinha, passar cola, aqui é só posicionar e colar. O rostinho já tá todo colado. Colar aqui as aplicações. Então, eu vou terminar de fazer aqui a parte de colagem e volto para mostrar a peça concluída. E ficou concluída a bolsinha. Olha que linda! E ela ficou com uma medida de 28 centímetros. Aqui na abertura a gente tem os 25 centímetros do zíper. E aqui ela tem 15 centímetros. Ela ficou super espaçosa. Cabe bastante coisa que as meninas gostam de levar. O celular, o batom, bolsinha, olha que bonitinho. Ficou super espaçosa, cabe bastante coisa aqui ainda. Uma gracinha, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!